Olá, professoras olímpicas, olá, professores olímpicos, olá, pessoal que está inscrito nesse curso. Meu nome é Cristina Meneghella, sou docente na Unicamp. Alguns de vocês devem me conhecer pelo meu trabalho na coordenação da Olimpíada Nacional em História do Brasil, desde a concepção do projeto, lá em 2008, e nessa condição eu dou as boas-vindas a vocês. Mas hoje eu estou aqui, de fato, como uma historiadora que fez seu doutorado na área de patrimônio, seus pós-doutoramentos também, na área do patrimônio histórico e cultural, e é nessa condição que eu venho aqui deixar breves reflexões a convite da organização do curso. O tema que eu trago para vocês é uma reflexão sobre o conceito mutável de patrimônio, mutável e conflituoso. E, em seguida, eu vou conversar um pouco com vocês sobre o tema específico dos patrimônios difíceis ou memórias difíceis ou passados sensíveis, dolorosos ou traumáticos. O patrimônio, como diz o Ulpiano Bezerra de Menezes, é uma atribuição de valores, um conceito no qual ele mostra para a gente que os valores são atribuídos pela sociedade, os valores não estão naqueles designados como patrimônios em si. E se ele não tem valores em si, se os valores são atribuídos, então, por consequência, ele não é um conceito consensual. Ele é um campo de disputa, um campo que não é estático, um jogo de forças, que vai mudando conforme as nossas percepções sobre o passado e conforme a forma como valorizamos o passado muda ao longo do tempo, também muda a nossa percepção do patrimônio, com a aparição de novos agentes sociais em cena, com a força de novos grupos políticos. Um bom exemplo sobre isso, que é o primeiro tema que eu vou abordar com vocês, é algo do passado bem recente, a gente pode chamar um tema da história do tempo presente, que tem a ver, a partir de 2020, com a derrubada de monumentos, né, de estátuas de personalidades, entendidas como históricas, e que aconteceu justamente no momento da pandemia. No ano de 2020, até apareceu como se fosse uma novidade, um ineditismo, né? Aquelas derrubadas de monumentos associadas ao movimento Black Lives Matter, que se seguiram ao assassinato do norte-americano George Floyd, 25 de maio de 2020, quando o policial Derek Chauvin, é bom dar o nome das pessoas, ajoelhou-se sobre o pescoço dele por 8 minutos e 46 segundos, em Minneapolis, Minnesota, nos Estados Unidos. E esse crime gerou uma série de protestos antirracistas, dentre os quais uma onda de derrubada e remoção de monumentos em várias cidades norte-americanas. Mas foi no Reino Unido que aconteceu talvez a narrativa visual mais potente para esse movimento, que foi a derrubada, a rolagem pelas ruas e o arremesso no Rio, em 7 de junho de 2020, da estátua do comerciante de escravos Edward Colston. Nós já vamos falar um pouco mais sobre esse caso em específico. Essas narrativas, elas tinham uma contundência, né, que revigorou um debate que já existe sobre o que chamamos de derrubada de monumentos, urban follies, que foi vastamente estudado a partir da derrubada de estátuas nas reações decoloniais em África, na América, nas guerras do Oriente Médio, no pós-comunismo europeu. Vocês têm aqui no curso a apresentação de um livro que organizei com o colega Júlio Bentivogli sobre isso, e também o primeiro capítulo, que é de minha autoria, um livro recente, que se chama Corpos e Pedras, no qual tudo isso vai estar mais detalhado para vocês. E quando isso surgiu como uma novidade, derrubaram a estátua, rolaram a estátua, o efeito colateral disso é apagar uma luta organizada por movimentos que há décadas se mobilizam pela ocupação e contestação de símbolos e monumentos em espaços públicos. Nesse processo, a derrubada, a desfiguração das estátuas com esse caráter iconoclasta não é menos importante do que batalhas realizadas por meio de abaixo-assinados, de manifestações, pedidos de remoção de placas, de bustos, alteração de nome de ruas, marcação nos espaços da cidade de locais onde aconteceram
memórias que não devem ser esquecidas, no caso do Brasil, por exemplo, em relação à ditadura militar, criação de leis que impeçam homenagens a personagens colonialistas, ocupações temporárias ou não de arte urbana que contestam esses marcos que parecem naturalizados, né? E mais importante ainda, o campo de batalha de tudo isso, que é o ensino de história. Então, o que é derrubada de monumentos, né? Vamos pensar no caso dos monumentos no Chile, ou mesmo a tentativa mais recente de incendiar a estátua do Borba Gato, né? Na estátua de São Paulo, o que tudo isso tem em comum é que aquele personagem que está ali sedimentado em pedra torna-se ou é percebido como um incômodo tão grande que demanda sua remoção. E ele é um incômodo grande pelas suas associações ao passado escravista, ao genocídio indígena, às forças de repressão associadas à ditadura civil-militar. Então, pensando aqui nos bustos de generais ou nos nomes de escola e de ruas, né, de figuras da nossa ditadura. E aí a presença dessa figura num local privilegiado, espaço público, torna-se insuportável e deve ser contestada. Ora, como a gente vai ver, o gesto de derrubada não é o ponto final, né? Esse é um processo que começa antes, e aí o destino da estátua, as reinterpretações que ela vai sofrer, etc., mostram esses desdobramentos da relação entre carne e pedra. É que eu uso carne e pedra para metaforizar esse confronto entre monumentos que são pensados para durar uma vida toda, né, e o tempo curto da carne, que é uma única vida humana. Então, no caso da estátua do Edward Colston, ele já havia sido anteriormente contestado, né, haviam sido feitas ligeiras alterações na placa, né, em que a placa menciona que a estátua foi erigida, né, em honra, né, e aí uma simples alteração de letra de erigido para rejeitado, né, em inglês, erected para rejected, né, ele já tinha vários baixo-assinados até esse dia em que as pessoas colocam lá os cabos as cordas, os cabos e derrubam a estátua de uma vez. Com aquele pedestal vazio, né, são feitas várias manifestações. Uma delas são fotos que mostram todos os cartazes que tinham sido feitos durante o manifesto. Outra manifestação interessante foi um Twitter do artista contemporâneo Banksy, que sugeriu que a estátua fosse voltada para o seu pedestal e que se criasse uma nova estátua a partir dela, eternizando não o comerciante benfeitor da cidade, mas o ato de derrubada. Então, seria uma nova estátua, que incluiria os cabos, as cordas e a população, né, as pessoas que a derrubaram. Nesse Twitter do Banksy, ele pergunta: o que deveríamos fazer com esse pedestal vazio aqui no meio de Bristol? E aí ele fala: aqui está uma ideia para agradar tanto os que estão com saudade da estátua, quanto aqueles que não estão. Vamos tirá-la da água, vamos colocá-la de volta no pedestal, colocar aqui uns cabos em volta do seu pescoço, com algumas imagens em tamanho real de bronze das pessoas do protesto, e todo mundo fica feliz. Vejam que interessante esse comentário, que é ao mesmo tempo irônico e não é, porque aqui abre para um tema que é colateral, mas que vocês vão reencontrar no meu texto, sobre as relações com os monumentos que implicam nos contramonumentos e nos antimonumentos. Peço que vocês depois vejam esse tema ali. E esse pedestal vazio também foi ocupado, por exemplo, por estátuas temporárias, como a feita pelo Mark Quinn, que colocou justamente uma mulher jovem que estava no protesto e ergueu a mão, né, no gesto característico de luta do movimento negro, que é a Jane Reed. Então, ela também ocupou esse pedestal. Como eu disse, outras fotos também feitas sobre o evento
também monumentalizam, né, as imagens que a mídia gera, também passam a fazer parte desse baile de imagens sobre a contestação do monumento no espaço público. E aí o pobre do Colston, pobre entre aspas, né, é resgatado das águas como uma vítima de afogamento, fica guardado num depósito até que se decide que ele vá para o museu. É complicado isso de achar que o museu é sempre o lugar onde vai uma coisa velha que a gente não sabe o que fazer com ela. Mas nesse caso, o Colston foi musealizado também de uma forma crítica, porque ele não foi colocado de novo na sua posição de pedestal, ele permanece deitado, e com as pichações que foram feitas nele, dentro de uma caixa de vidro. E são projetadas na parede respostas das pessoas sobre o que elas sentiram quando ele foi derrubado, o que você sentiu quando ele foi retirado daqui. E uma das respostas que vocês conseguem visualizar, que na imagem diz assim: as estátuas não ensinam história, elas só celebram pessoas, ou celebram uma boa palavra, honram pessoas. Vejam só, aqui a gente deu esse exemplo, né, dessa estátua, desse caminho, né, da estátua derrubada do Colston, e vejam a potencialidade que isso tem para o ensino de história. Vamos pensar aqui no caso do Brasil, por exemplo, o projeto da deputada Thalíria Petroni, do PSOL do Rio, que apresentou um projeto de lei em 2019 que dispõe sobre a proibição de homenagens a proprietários de escravos, traficantes de escravos, pensadores que defenderam e legitimaram a escravidão em monumentos públicos, estátuas, totens, praças, bustos ou qualquer outro tipo de monumento. Originalmente, esse projeto de lei se estendia a uma proibição de que as juntas comerciais e as empresas registrassem marcas com expressões, figuras, desenhos, quaisquer outros sinais relacionados à escravidão, tais como senzala, Casa Grande Senzala, Sinhá, Negreiro, Navio Negreiro, Mucama, dentre outros. Esse projeto foi originalmente proposto no ano de 2019, no mês da consciência negra, e desde então está parado, né, na mesa diretora da Câmara do Congresso Nacional. E falando em espaço público, o Instituto Polis, que é o Instituto de Pesquisa de São Paulo, estudou para a cidade de São Paulo os 367 monumentos que existem. E chegou à seguinte conclusão: 200 retratam pessoas, dessas 200 pessoas, 169 são homens, 4 são homens negros, 4 são indígenas, e dos 24 monumentos restantes que retratam mulheres, apenas um retrata uma mulher negra. Veja, então, que não é inocente a ocupação por monumentos do espaço público, e tem um peso histórico esses esforços que visam requalificar essas homenagens existentes, trazendo para o presente e para o futuro esses apagamentos, esses esquecimentos, né, que foram impostos às memórias negras indígenas, recusando essas necropolíticas onde uma parte da história está ausente. Nós estamos no aniversário de 20 anos da Lei 10.639, de 2003, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio, que foi modificado em 2008, quando se incluiu o ensino de história e cultura indígenas. Então, esse campo que aqui aparece na cidade é um campo de combate que pervade todo o social e que está também dentro da sala de aula. O ato iconoclasta, ele não é apenas um ato de violência que ataca um objeto ou deforma um objeto, ele cria novos sentidos, né, para aqueles signos que foram quebrados, e discute a quem pertence a cidade, que é a memória coletiva da cidade. Qual é o reconhecimento social numa sociedade como a nossa, que é atravessada pelo racismo estrutural, por contínuos negacionismos, né,
por uma discussão sobre o caráter supostamente benéfico que teria tido a escravidão no país, ou um caráter supostamente suave que teria tido a nossa ditadura militar. Terminando aqui esse nosso passeio pelas imagens, nós vemos o Monumento às Bandeiras, que também será abordado em outras aulas, do Vitor Bercheret, que em 2016 foi uma das vezes que ele sofreu um ataque de tintas, né? E vemos também a controversa imagem do bandeirante Borba Gato, né? Vejam que no caso de São Paulo, essa primeira reação é sempre contra os monumentos que têm a ver com o genocídio indígena, né? E que foi depois atacado, né, atacado até parece que o monumento é uma pessoa, né, gente? Esse monumento depois foi incendiado em julho de 2021, sem grandes danos para ele, mas numa imagem de grande impacto, né? E que reacendeu a discussão sobre os monumentos. Trago aqui também uma outra interferência que acho muito interessante, que é de um grupo de ativistas que chama Grupo de Ação. Aqui vocês estão vendo a imagem que tem no Parque Trianon, em São Paulo, do Bandeirante Anhanguera, uma estátua realizada pelo Luigi Brizolara, e aqui, na interferência do Grupo de Ação, ele passa a segurar uma caveira gigante. O Grupo de Ação pegou, inclusive, essas caveiras dos restos de um desfile de carnaval, e fizeram interferências, colocando essas caveiras, né, tanto aqui, como vocês estão vendo, aos pés do Anhanguera, ou antes, né, aos pés do próprio Borba Gato. E aqui nós estamos, de novo, né, para que esses movimentos não pareçam simplesmente irrupções que não estão dentro de um processo mais longo histórico. Aí a imagem final que eu trago aqui nessa discussão para vocês é do trabalho do grupo 3 Nós 3, que eram 3 jovens que no fim da década de 70 promoveu em São Paulo o que eles chamavam de os ensacamentos, ou seja, cobrir com o saco as cabeças de estátuas no espaço público, assim remetendo ao que estava acontecendo nos porões da ditadura no Brasil. Isso nos convida aqui para a segunda e última parte das minhas reflexões, que são sobre o conceito de patrimônios difíceis, memórias sensíveis, patrimônios difíceis, que num texto bem recente, que eu deixo aqui também para vocês, eu discuto como um conceito ainda incompleto, né? Então, o que são os patrimônios difíceis, né? Aqui a gente vai se distanciar um pouco desse tema sobre como a sociedade rememora e quais são os repositórios da memória, né? Como é que o sistema de valores vigentes trabalha com essa passagem entre memória e história, autorizando certos eventos do passado e negando outros, né? Entendendo sempre, como eu disse lá no começo, o patrimônio como um campo de disputa. O conceito de patrimônio em disputa, de patrimônio contestado, toma vulto com os estudos recentes, por exemplo, museais, que começam a ver como objetos, arquiteturas, locais, podem ter as suas interpretações questionadas num contexto decolonial. Por exemplo, as coleções e itens que foram apropriados por grupos específicos trazem esse debate sobre os direitos, os usos do patrimônio, a repatriação, a restituição de bens que foram retirados dos seus grupos de origem nos séculos XIX e XX. E aqui também a gente pode pensar no conceito de patrimônio dark heritage, né, que a gente pode traduzir por um turismo sombrio, que tem a ver com a visitação de lugares de difícil memória. Olha, vocês viram que eu falei vários conceitos aqui, né? Patrimônios difíceis, patrimônios contestados, passado que não passa, patrimônio que fere. Eu, inclusive, indico, né, para vocês no texto, né,
esses temas, e um conceito que eu acho mais interessante é o de patrimônio dissonante, que usa essa metáfora musical, que o que é dissonância na música? É aquilo que traz um desconforto, faz parte da música, mas dentro da música ela traz um problema a ser resolvido, né? Então, esse vocabulário ainda não está estabilizado. E o patrimônio difícil nos obriga a reconhecer, dentro do nosso presente, dentro da nossa sociedade, um passado significativo que é inadequado, que parece que impede uma reconciliação pública, uma pacificação pública, né? E que impede que a gente afirme uma identidade em detrimento das demais. Então, como celebrar as glórias coloniais, da empreitada colonial, que foi acumulando feitos e riquezas nos museus, pontuando as praças como monumentos públicos, se ela é em si também geradora de um patrimônio vergonhoso? Os patrimônios difíceis se referem a esses locais associados ao sofrimento, à exceção, à segregação, à punição, à morte, são passados insepultos e mobilizam essa dimensão do além-vida, né? Esses patrimônios que estão deslocados e fora do lugar. Os patrimônios difíceis, patrimônios sombrios, marginais ou da dor, nos levam a esses locais que são de difícil fruição. Como trabalhar com esses locais? Como visitar esses locais? A Unesco listou como patrimônio mundial, lá em 1978, a ilha de Gorée, no Senegal, como um patrimônio mundial entendido como difícil. Era o maior centro de tráfico de escravos nas costas africanas. Logo no ano seguinte, em 1979, os campos de concentração de Auschwitz-Birkenau, na Polônia. E em 96, o Memorial da Paz de Hiroshima. A Robben Island, onde ficou aprisionado na África do Sul o Nelson Mandela. Então, na lista da Unesco, você tem vários desses patrimônios e uma discussão muito perturbadora que está acontecendo agora, em pleno ano de 2023, se a Unesco deve continuar ou não listando patrimônios mundiais como esses patrimônios difíceis. Isso se dá também em nível local, em nível nacional, né? Os patrimônios que marcam lugares onde aconteceram batalhas, atentados, massacres, o exemplo lá do Marco Zero no 11 de setembro norte-americano, mas também a gente pode pensar isso para o nosso próprio país. E esses lugares, quero aqui fazer esse parênteses, eles recebem uma altíssima visitação. Mais de 1 milhão de pessoas visita todos os anos o complexo dos campos de concentração. 200 mil pessoas para mais por ano visitam a casa de Anne Frank em Amsterdã, em Holanda. E esse fenômeno, né, que tem algo de morbidez, que tem algo do frisson que é trazido pelo medo, né, atesta essa nossa difícil relação de sociedade no presente com esses passados que não passam, né? Recentemente, nós tivemos a patrimonialização de lugares de massacres, por exemplo, na África, como a patrimonialização dos massacres em Ruanda contra os Tutsi, né? E aqui no Brasil, na América Latina, né? Vamos pensar nos países que atravessaram regimes ditatoriais, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, El Salvador, Paraguai. Esses lugares ganham uma conotação de memória ativa, de memória política. Na ausência total ou parcial de medidas de reparação, de medidas de justiça eficientes, de indenização, né, ou em esforços que são execráveis de tentar desacreditar as vítimas, esses patrimônios permitem registrar, recordar, auxiliar as vítimas, suas famílias, os seus descendentes, a lidarem
com esses passados, seja por meio de medidas simbólicas individuais, cartas oficiais com pedidos de desculpa, a entrega da cópia do relatório das Comissões Nacionais da Verdade, não é? O adequado sepultamento dado a restos mortais quando recuperados, medidas coletivas, que são os atos públicos de desagravo, a criação de medidas de datas comemorativas, alterar nome de rua, marcar o espaço público, como eu já disse antes, com placas dizendo, olha, aqui foi um centro clandestino de tortura, né? E até casos de tombamento, no caso de São Paulo, tombamento estadual do DOPS, que é o Memorial da Resistência, o do DOI-CODE, no Rio de Janeiro, o tombamento municipal da Casa da Morte, que foi um centro de tortura em Petrópolis, para dar esses exemplos. Em sala de aula, além desse debate, essa potencialidade se amplia, porque também podemos lidar com essa dimensão do patrimônio difícil para pensar o que aconteceu nas prisões, nos manicômios judiciários, nos hospitais psiquiátricos, nos locais em que eram segregados da sociedade as pessoas com hanseníase, que à época eram chamados de os leprosários ou os asilos colônia. Então, nas nossas cidades e campos, esses locais, ativos ou abandonados, são ótimas oportunidades para os professores trabalharem com o tema do sofrimento, da ética, da empatia e, principalmente, da reinterpretação da história. A quem pertence a história, a quem pertence a cidade, qual é a história sobre a qual queremos falar e qual é a história que nós queremos legar. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.